Estava com 3 nódulos na minha glândula. E ao retorno, eu tinha um retorno, e nisso antes tinha o culto das mulheres aqui na igreja. E eu comecei, sentada ali, eu falar com esse Deus que nós serve. Falar, meu Deus, esses nódulos estão aqui, mas você vive em mim. Em nome de Jesus, isso não vai ser o que os médicos estão pensando. E a irmã e a pastora falando, nisso a pastora orando. Ela falou, aqui eu oro para todas as irmãs que têm nódulos no seio. Ela só faltou falar da minha glândula. E coloco no nome do Senhor a cura. Eu falei, eu aceito. Eu quero essa cura, eu não quero que nada seja maligno no meu pescoço. Irmandade. Fiz a ultrassom, demorou 5 dias para pegar o resultado. Mas isso, deixa eu falar só um pedacinho antes. Pelo posto, a ultrassom veio a guia para mim fazer. Eu comecei a soltar cartãozinho para todos os exames. A hora que eu sentei fazer minha contabilidade, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu ultrapassei tudo que eu mais ultrapasso todos os meses. E nisso meu esposo, louvado seja Deus, está aqui hoje. Ele chegou até mim e falou assim, que Deus já preparou um dinheiro para a gente começar a construir. Ele falou assim, quanto você vai conseguir reservar para ajudar na construção? Eu falei, Lazinho, primeiro é o meu tratamento que já ultrapassou. E fiquei chateada, irmão, e entrei no meu quarto e comecei a clamar ao Senhor, e falei bem assim, Senhor, Tu sabes a minha angústia, o que eu estou passando, ultrapassou o meu salário, Senhor, tem misericórdia de ser meu pai, ser dono do ouro, me dá um entendimento, se eu preciso fazer outras coisas para aumentar a minha renda, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, esse Deus que nós serve é tremendo. Aleluia. Ele é tremendo, vocês não fazem ideia que reboliço que Ele fez. Há 6 anos, eu trabalhei numa academia, que eles só me pagaram 5 meses de pagamento e ficou me devendo. E eu tenho um irmão que mexe com advogado. Eu peguei e coloquei na justiça. Só que a justiça não conseguia achar nada para elas me pagarem. Elas só tinham os vidros da academia, venderam, conseguiram R$2.000, encerrou o assunto. O juiz falou, não tem mais nada. Irmão, na semana que eu orei, na semana que eu pedi, o telefone do meu esposo toca por meu, só vive no mudo. O meu irmão, bravo comigo porque eu não atendia telefone. Daí eu expliquei. Daí ele pegou e falou o seguinte, como que está a construção? Eu falei, está nas mãos de Deus. Deus preparou o dinheiro do pedreiro, Ele vai preparar tudo o resto. Ele falou, você é uma mulher abençoada, Deus abençoou. Eu falei, sempre fui abençoada. Ele falou assim, então agora você pode dar um aplauso, a gritar aí, que você é mais abençoada ainda. Eu falei, amém. Sabe aquela causa que você colocou na justiça? O juiz fez um reboliço e achou uma união que ela tinha com a mãe dela, lá em Belém do Pará. E a mãe dela ficou tão ganhada, entrou em contato com nós e fez uma negociação. Tal mês você vai ter um valor X. E durante 28 meses, ela vai te pagar todo mês o valor X. Irmandade, não sobrou muito dinheiro, não. Sobrou R$400 que eu falei para o meu marido, pôr na tua conta, senão ele vai embora. Mas eu paguei biópsia, eu paguei ultrassom, paguei tudo que tinha que pagar. Louvado seja Deus. Esse é o Deus, hein? Eu falei, Ele é rico. Daí, irmandade, continuando, é tanta coisa que vocês vão cansar. Posso falar, pastor? Continuando, o médico do posto, ele pegou e falou assim, pegou a ultrassom e falou assim, sua garganta está com 5 nódulos, mais 3 aos mais suspeitos, tuas glândulas. E eu vou passar por um médico de pescoço. Até agora eu estou esperando eles me ligar da guia do SUS. Passei pelo médico do pescoço, a ultrassom, daí me piorou. O médico não abria a boca, ele não falava. Ele ficava olhando aquela ultrassom e olhava o resultado e falou, não vou olhar nem pelo que o médico falou aqui. Eu vou mandar você fazer uma biópsia. Que tem um nódulo aqui, que ele está cheio de ramificação, e esse nódulo requer atenção, mas vamos esperar. Daí eu falei, eu espero. Eu sirvo um Deus.
Mas as minhas filhas estavam todas apavoradas. A Isabela, então, vocês nem imaginam, ela não deixava eu nem acabar de falar com o médico, estava ligando. Daí eu falei, Isabela, eu não estou com câncer. E se eu tiver, seja feita a vontade de Deus. Tá, irmãos, marquei essa biópsia. Mais 5 dias. Esperou depois mais 5 dias para sair o resultado. Daí 5h30 da tarde saía o resultado. Mas durante a hora que eu fui fazer a biópsia, a gente fica com a cabeça meio assim. Eu saindo da clínica, até o ponto, eu perdi a pasta com toda a documentação. Daí, eu falei que eu ia demorar. Daí, eu cheguei na empresa para dar o atestado. Eu falei, cadê minha pasta? Irmandade, eu saí igual uma doida. Do restaurante que eu almocei da Quintino, de comércio em comércio, procurando se alguém tinha achado. Ali estava toda a documentação do SUS, tudo que eu tinha pago, tinha começado nada, eu já estava vermelho igual um pimentão, eu estava desparafusado, daí eu freiei. Perto dos armários, assim, eu falei assim, por que eu estou assim? Mas eu sou meia acelerada, minha família sabe. Eu falo alto, eu falo tudo. Eu ergui a mão para o céu. Todo mundo olhando em mim na empresa, pastor, olha que loucura. Eu falei, meu Deus, todo dia tem o seu mal. Se esse mal está sendo meu dia hoje, me acalma. Me mostra onde está essa pasta. E o Senhor fala onde está para mim ir atrás. Ou se alguém achou, Senhor, me ilumina. Seja feita a tua vontade. E virei, irmãos. Falei assim, eu vou pedir para o gerente ficar com o celular, se alguém acha. E virei nisso, o Danilo falou, ô dona Claudete, você está gritando aí, olhando para o alto. Falei assim, porque eu sirvo um Deus e Ele não vai deixar eu ficar desesperado. Vou continuar a trabalhar. O telefone toca. Dona Claudete, falei, acharam sua pasta lá na Avenida Bandeirante e trouxeram aqui na Crinilab. Eu falei para toda a galera, você está vendo? É o Deus que eu sirvo. Daí, irmandade, continuando. Eu falei que vocês iam demorar. Chegando em casa, chegando com o documento, eu segurava para não chorar. E porque a hora que ele falou que eu estava assim, eu lembrava na minha mãe, que ela faleceu com o pescoço desse tamanho de câncer. Mas eu falei, minha mãe foi tão forte até o final, seja feita a sua vontade, Senhor. E minhas filhas, mãe, você não fica nervosa? Para que eu tenho um Deus? Daí a irmandade chegou, dia 3, 5h30 da manhã, o resultado ia estar na internet. Imagina a minha situação, 5h30 da manhã, 5h30 da tarde, imagina a minha situação. E eu falei para a Isabela do serviço, Isabela, vê para mim. 3h01 eu estava na sala dela, daí deu lá, ela puxou, grau 2, Betesa. Eu falei, o que é isso, meu Deus? Betesa. Fomos lá procurar, não é o câncer. Mas a gente ainda fica assim, nós não somos médicos, será que é isso mesmo? A Deise L fuçou a internet para saber o que é isso. E tudo, né? E eu levantava de madrugada, meu esposo nunca via, eu chorava nos pés do Senhor, eu orava, eu trabalhava. A minha amiga de trabalho falou assim para a patroa dela, a Claudete finge muito bem, ou ela é muito crente. Porque essa menina canta, essa menina fala desses nódulos, dando risada. Se fosse eu já estava até internada de crise de ansiedade. Daí a patroa dela é da Adventista, ela falou assim, ela serve um Deus que acalma ela, que dá paz a ela. Daí falando assim, Betesa, aqui está falando que não é, mas eu quero ver a palavra do médico, né? Ó a incredulidade. A Irmandade chegou semana passada, ainda falei para Verus que eu não vou testemunhar, quero certinho, né? O médico só fazia isso aqui. Daí ele falou assim, oba! Ele deu aquele grito, o médico nem quase conversou comigo. Daí ele falou assim, menina, esquece que você tem esses nódulos aí, você não está com câncer. Você não está com câncer. E nisso eu já tinha perguntado para ele, qual que era a gravidade desse câncer, o que eu tinha que fazer, o que era, porque eu sou assim, eu já quero saber tudo lá na frente. Daí ele falou assim, fica tranquila, nós só tiramos as glândulas, você vai fazer a quimioterapia aí, que daí vai, o resto da vida tomar hormônio, vai arregaçar com o meu corpo, né? Mas eu falei, vou nada, falei para ele. Daí ele falou assim, pode ir para casa, você não está com câncer. Dentro da clínica, eu falei, louvado seja Deus. Ele falou assim, amém. Daí ele pegou e falou o seguinte, siga, nós vamos acompanhar, daqui 4 meses, todos os exames,
uma vez por ano a ultrassom, e se aumentar, a gente tem que fazer uma cirurgia, porque está perto da cava. Mas eu vou só falar para vocês, se alguém tiver na situação, ou já tem, não desista, crê em Deus. Crê, porque ele começou com uma simples dor de muscular. Um médico, no UPA, me passa para outro médico, para descobrir que eu tinha isso para tratar. E eu agradeço a Deus no mínimos detalhes na minha vida, que nada ele falou comigo, nada. É só pedir, clamar. Se não tem, não vai ter. E se tem, ele te dá o conforto, ele te dá a paz, ele te dá tudo para você passar. Tá bom? Olha, e eu agradeço que a Aninha, eu chamo a Anice de Ninha, tá, gente? É um segredo. Que a Aninha pediu para todos os intercessores orar por mim, tá? A minha célula, né, irmão? Toda a célula. Agape, tá? Olha, agradeço a todos, tá? Que Deus abençoe. E eu não estou com câncer. Amém? Aleluia. Deus é bom, irmandade. Deus é bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. E Ele continua fazendo. Ele continua operando, Ele continua cuidando. Hoje pela manhã a gente falava disso, né? De se achegar à presença dEle com expectativa. De que Ele é um Deus que se move, de que Ele é um Deus que abençoa, de que Ele é um Deus que faz. No caso dela, nem câncer era. Ou era, e Deus já mudou antes do resultado, né? Mas a Magna já testemunhou aqui. E a Magna, inclusive, testemunhou que o médico ainda está incrédulo, né, Magna? Mas Deus fez. Deus operou. E o Deus que cura câncer, o Deus que cura gripe, cura câncer. É o Deus que ressuscita até morto. Então Ele continua fazendo, Ele continua operando. Vale a pena lançar todas as nossas preocupações nas mãos desse Deus, porque Ele continua fazendo. Amém? Lucas 15, vou fazer a leitura do verso 20. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, vou fazer a leitura do verso 20. Que diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Amém? Vou ler mais uma vez. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor. Diante do Senhor, ó Deus, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz nessa noite, Pai. Fala conosco pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco pela Tua palavra. Mova-se, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas, e fala conosco agora pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, Lucas 15 nos fala, né, da parábola do filho pródigo. Obrigado, meu queridão. Da parábola do filho pródigo. Jesus conta a história de um pai rico
que tinha 2 filhos, e num determinado momento o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu quero a parte que me cabe da herança, porque eu vou embora de casa, vou sair de casa. E é claro que aquele não era o desejo do coração do pai, mas o pai permite. E o pai faz conforme o filho pediu, e o filho some então, né? Vai para um lugar bem distante, e ali ele gasta tudo, e a Bíblia diz de forma dissoluta, né? Ele esbanja dinheiro, e o que acontece? O dinheiro acaba rapidinho. E Jesus conta que veio uma fome sobre aquela região, e ele começou a passar muita necessidade. Então ele se ajunta com alguns homens lá, e um deles o coloca para cuidar de seus porcos. E o texto diz, Jesus contando, que aquele jovem desejava comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então Jesus disse que ele cai em si, e ele se lembra da casa de seu pai. Ele se lembra que na casa do pai dele, até os empregados tinham com fartura. E ele diz o seguinte para ele: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão para ele, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus empregados. E ele se levanta então e vai rumo à casa de seu pai. E pela forma como Jesus conta, né, o pai estava ali constantemente esperando o regresso daquele filho. E quando o filho então aponta e o pai o avista, o texto diz, essa versão que eu li, que o pai, cheio de compaixão, o pai o abraça, o pai o beija, e ele fala para o pai exatamente aquilo que ele se propôs a dizer: pai, eu pequei, eu errei, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz de mim um servo seu. E o pai manda trazer roupa limpa, roupa nova, manda colocar sandália nos pés daquele guri, coloca um anel no seu dedo e diz: olha, matem um bezerro, vamos fazer uma grande festa, porque este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. E o versículo que a gente leu, o 20, diz exatamente esse momento em que o pai o avista, o pai corre ao seu encontro e o pai lhe dá um abraço. E o pai o abraça. E eu fico imaginando, numa situação dessa, aquele filho recebendo um abraço do pai, aquele filho recebendo um beijo do pai, provavelmente ainda fedendo a porco. E eu acho que Jesus conta isso de forma proposital, porque para os judeus o porco era um animal imundo. Então Jesus está querendo dizer: olha a situação que chegou aquele menino, e olha o amor do pai, olha a compaixão do pai, de receber aquele menino, de abraçar aquele menino, de beijar aquele menino, e restaurar a ele a condição de filho. O pai nem levou em conta aquele pedido: faz de mim um de seus empregados. O pai nem levou em conta. O pai já colocou um anel no dedo dele, e o anel dizia exatamente isso: você é filho, você não é empregado, você é filho. E o abraço que ele deu no menino foi um abraço de um pai para um filho. Não foi alguém abraçando o empregado, mas foi ele abraçando o próprio filho, o próprio filho. E é claro que essa parábola mexe com a gente, né? Porque muitas vezes a gente se vê como esse filho pródigo, como esse filho que sai da casa do pai, que vai querer viver da sua própria maneira, que vai querer fazer as coisas do seu jeito,
e muitas vezes acaba se dando muito mal, e volta arrependido para a casa do pai, e o pai acolhe, e o pai recebe. É esse Deus que a Claudete testemunhou aqui, um Deus que faz, um Deus que nos escuta, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos olha com misericórdia, um Deus que nos olha com compaixão, e um Deus que nos restaura a condição de filho. E eu quero destacar no texto que eu li exatamente essa ideia do pai abraçando o filho. E hoje a medicina já fala, né, dos benefícios do abraço, de como um abraço ele é benéfico, tanto para a saúde emocional, quanto para a saúde física, tá? E o abraço ele libera uma substância no nosso organismo, que é a ocitocina, que é um hormônio que causa bem-estar. Por isso que o abraço é tão bom, tá? Por isso que o abraço ele traz para a gente uma segurança, um bem-estar. E pesquisadores, eles descobriram que o abraço ele pode até prevenir doenças infecciosas. E eles fizeram uma pesquisa expondo um grupo de pessoas a abraços diários e expuseram essas pessoas, esse grupo de pessoas, ao vírus da gripe. E as pessoas que receberam um abraço diariamente durante 14 dias, elas não desenvolveram a gripe. Então o abraço, ele age até na nossa saúde física, até na nossa imunidade. E eu queria pensar um pouquinho com a gente hoje, tá? Sobre o abraço de Deus, o abraço que Deus deseja dar em cada um de nós. E da mesma forma como existem tipos de abraço, né? A gente pode pensar no abraço, aquele abraço da saudade, né? O abraço do casal, o abraço da família, o abraço do amigo. Da mesma forma como existem tipos de abraço, a gente pensar um pouquinho nessa noite também em alguns tipos de abraço que o Senhor deseja liberar sobre nós hoje. Abraços que o Senhor deseja nos dar hoje. Uma vez eu li uma frase dessas de internet, tá? Mas dizia algo mais ou menos assim: o melhor lugar para se estar é dentro de um abraço. E eu quero aproveitar essa frase, né, para dizer assim, o melhor lugar para a gente estar é dentro de um abraço de Deus, o abraço que Deus deseja dar a cada um de nós. O versículo 17 e o versículo 22 de Lucas, capítulo 15, o texto diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E o verso 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. E o primeiro abraço que eu queria destacar é o abraço do cuidado de Deus. O abraço do cuidado. Queridos, na casa do Pai tem tudo que a gente precisa. E quando eu falo de na casa do Pai, eu estou dizendo na presença de Deus. Tudo que a gente precisa, na presença de Deus tem. Tudo que o nosso coração anseia, na presença de Deus tem. A Claudete testemunhou aqui, olha que estava faltando recursos para cobrir exames, para a reforma da casa, mas Deus proveu, Deus cuidou, Deus fez, e esse é um abraço do cuidado de Deus, da gente saber que Deus cuida da gente, que Deus cuida das nossas necessidades,
que Deus sabe bem do que a gente precisa. Foi o que Jesus falou aos discípulos, que o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam, e que nenhum filho pede para o pai pão e o pai dá pedra, que Deus sabe o que a gente precisa. E Jesus fala: olha, se Deus dá aos pássaros que não cegam, não plantam, e Deus cuida deles diariamente, Jesus vai dizer assim: olha, vocês valem muito mais que os pássaros. Então existe um abraço do cuidado que Deus deseja dar em nós. Só que às vezes a gente começa a olhar para Deus com desconfiança. Às vezes nós não acreditamos que Deus quer nos dar este abraço, que Deus quer cuidar da gente, que Deus quer cuidar das nossas necessidades, que Deus quer suprir as nossas necessidades. Mas a gente tem um Deus que faz, a gente tem um Deus que opera, a gente tem um Deus que cuida, a gente tem um Deus que se preocupa conosco. Deus se preocupa com a gente, Deus se preocupa com o teu coração, Deus se preocupa com a forma como que você entrou aqui hoje. Se você entrou sentindo algum mal-estar ou alguma dor, se você entrou meio com o coração apertado, atribulado, Deus se preocupa, e Deus deseja nos dar esse abraço do cuidado. O filho saiu da presença do pai, o filho começou a passar necessidade, o filho não tinha o que comer, não tinha o que vestir. O texto diz, Jesus contando a história, Jesus dizia assim: olha, ninguém lhe dava nada, mas na casa do pai tinha tudo. E quando a gente volta para a presença dele, ele nos abraça com o seu cuidado. Coisas que a gente deseja, coisas que a gente precisa, e ele nos cerca com o seu cuidado. Eu acho que foi no carro, não sei se foi no carro ou foi no celular da V, mas a gente hoje em trânsito, não sei se era um pastor, não sei quem estava falando, mas ele falava daquela experiência de Jesus falando assim: olha, quantos pães, né? Quantos pães tem? Né? O que tem? Quando apresentaram para Jesus lá os 5 pães e os 3 peixes. 2. E ele falava assim: olha, o Senhor não se preocupa com o que falta, Ele se preocupa com o que tem, porque o que tem, Ele multiplica. Às vezes a gente está muito preocupado com o que falta, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, mas Deus não está preocupado com o que falta, Deus está preocupado com o que tem, porque o que tem Ele multiplica. E ele dizia assim: em vez da gente ficar preocupado com o que falta, vamos agradecer o que a gente tem, porque o que a gente tem, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer. E esse abraço do cuidado de Deus vai multiplicar a farinha na botija, o azeite. É o cuidado de Deus, é o abraço do cuidado de Deus que vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas necessidades. O Salmo 37, o verso 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os filhos mendigando o pão. E 1 Pedro 5,7: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entregue para Ele toda preocupação, porque Ele cuida de vocês. O que te preocupa hoje? O que preocupa o teu coração? Existe um abraço do cuidado de Deus.
que Deus deseja te dar hoje aqui, para mostrar para você que Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que supre. Um outro abraço que o Senhor tem para nós. O versículo 23, o texto diz assim: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Um outro abraço que o Senhor tem para nós é o abraço da alegria. O abraço da alegria. Deus deseja nos ver felizes, contentes, alegres. O Salmo 16, o verso 11 diz assim: tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela está primeiramente em Deus, em estar na presença dEle. O apóstolo vai dizer lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz para nós nos alegrarmos no Senhor, não nas circunstâncias, não no que a gente tem ou deixa de ter, mas a nossa alegria precisa estar no Senhor. Por isso que o Senhor deseja nos dar este abraço, o abraço da alegria. O abraço da alegria é o Senhor nos envolvendo com a sua presença. E o abraço físico já tem esse benefício, né? O abraço traz segurança para quem o recebe. E o abraço de Deus vai trazer essa segurança, vai trazer alegria, vai trazer o cuidado de Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Vou usar mais uma vez aqui o testemunho da Claudete. Tá bom, Irmandade? Me permita aí usar tá? Mas a Claudete falou que as pessoas olhavam para ela e falavam assim: essa mulher é doida, né? Ou é muito fingida, ou é muito crente. Porque como pode numa situação dessa estar de pé? Como pode numa situação dessa estar louvando, estar adorando, estar glorificando? Como pode numa situação dessa estar confiando completamente no Senhor? Enquanto alguns se desesperariam, ela pôde manter a sua fé firme no Senhor. E todos nós vamos conseguir, se nós entendermos que há um abraço de Deus que cuida, há um abraço de Deus que nos enche de alegria por conta da presença dEle. Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele tinha convicção de que ele não estava indo por ele mesmo enfrentar aquele gigante, mas o Senhor dos exércitos estava indo com ele. Então essa certeza de que Deus está conosco, de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor está nos abraçando com o seu cuidado e com a sua presença, isso vai encher o nosso coração de alegria, de certeza de que nós não fomos abandonados, não fomos desamparados, e que em meio à adversidade o Senhor está presente, e porque Ele está presente, as circunstâncias vão mudar. Os discípulos estavam no barco desesperados, porque havia uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Mas tinha tempestade também, mas a bonança veio, porque Jesus mudou aquele quadro. Então entenda que o Senhor Jesus deseja nos dar o abraço do cuidado, mas Ele deseja nos dar também o abraço da alegria. E queridos, às vezes há uma ideia errada de que o crente, ele precisa ter uma vida sofrida.
ele precisa ter uma cara carrancuda. O crente é feliz, porque o crente tem a presença. O crente é feliz, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Foi por isso que Davi declarou: Tu me mostra o caminho que me leva à vida, a tua presença me enche de alegria. Ele não está dizendo: a tua presença muda as circunstâncias e as tornam favoráveis sempre. Ele não está dizendo: a tua presença nem permite a tribulação chegar. Ele está dizendo: a tua presença me enche de alegria. E nós que conhecemos a história de Davi, e se você conhece a história de Davi, você sabe que ele teve uma vida bastante atribulada. Mas a presença de Deus fazia toda a diferença para ele. E no momento que ele erra, no momento que ele peca, uma coisa que ele fala para Deus, quando ele confessa o seu pecado é: não me retires a tua presença. Porque ele está dizendo: eu não vou saber viver sem este teu abraço. O abraço da alegria, de conseguir ser feliz, mesmo em meio às situações desfavoráveis, mesmo não tendo tudo que a gente deseja. Um outro abraço que eu quero destacar, verso 20 e o verso 22, diz assim: a seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos, verso 22, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. O abraço que eu quero destacar aqui é o abraço do amor. O pai aguardava o regresso daquele filho, porque o pai amava aquele filho. Você entende que é assim que o Senhor olha para você? Com amor, com muito amor. Mesmo que você já tenha dado ou esteja dando muito trabalho para Deus, que Deus te olha com amor, que Deus te olha aguardando o seu regresso, a sua volta para a presença dEle. Isaías 43, o verso 4 diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Eu gosto da Bíblia toda, mas eu gosto muito desse versículo. Eu gosto muito de ouvir o Senhor dizendo assim: olha, visto que foste precioso aos meus olhos. Queridos, vamos olhar para nós mesmos. Quem é a gente para Deus nos amar da forma como nos ama? Quem somos nós para Deus olhar para nós e dizer assim: você é precioso aos meus olhos, visto que foste precioso? Então, aos olhos de Deus nós somos preciosos, aos olhos de Deus nós somos amados. Tem gente que não dá uma moeda furada pela gente, mas quando o Senhor nos olha, Ele nos olha com amor. E se a gente perguntar para Deus: Deus, quanto eu valho para o Senhor? Qual o meu preço para o Senhor? O quanto eu sou precioso para o Senhor? Eu acho que Ele diria: você vale
a vida do meu filho. Porque Romanos vai dizer, né, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por nos amar, Deus entregou o seu próprio Filho. João 3,16, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo tanto, que Deus nos amou de tal forma, que Ele entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a este mundo, Jesus encarnou por conta do amor, por conta desse abraço do amor. Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O primeiro versículo diz, o Senhor diz que aos olhos dele nós somos preciosos. O segundo versículo diz que ele nos amou com amor eterno, com amor eterno. E a gente costuma pensar como eterno aquilo que não tem fim. Ou seja, o amor que Deus tem por nós não acaba, não passa. Não vamos acordar amanhã e Deus não vai nos amar mais. Ele vai continuar nos amando, porque o seu amor por nós é um amor eterno. Por isso ele nos atraiu com a sua bondade. E um outro texto que eu já citei, Romanos 5:8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Esses dias eu compartilhei com vocês uma experiência minha, né? De um momento bem esquisito na minha vida. E como foi precioso quando Deus usou alguém para me dar um versículo, e o versículo é: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Deus me surpreendeu com esse texto, porque, e geralmente nós somos assim, né? A gente fala, mas eu não mereço, mas o amor dele não é porque a gente merece, não é por mérito, não é pelo nosso esforço, mas é graça dele, é bondade dele. Então um outro amor, um outro abraço com o qual o Senhor deseja nos alcançar, é o abraço do amor. E o verso 24, diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Nos versos de 30 a 32, o texto diz assim: mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E um outro abraço, e o último abraço que eu quero destacar aqui, é o abraço da vida. É o abraço da vida. Aquele pai falando com o seu filho mais velho, e ele explicava para o filho, porque o filho ficou ofendido com aquilo mais velho, porque aquele menino fez o que fez, sumiu, esbanjou todo o dinheiro que era do pai,
E agora ele volta arrependido e o pai então dá um banquete, o pai dá uma festa. E o filho mais velho então não entendia aquilo. Porque ele dizia: eu fiquei com o Senhor, eu estou aqui, e o Senhor nunca fez isso comigo. Mas ele disse para aquele filho: filho, tudo que é meu é teu. Mas ele falou: olha, esse teu irmão, ele estava morto. Ele estava morto, mas reviveu. Porque ele recebeu o abraço da vida do Pai. E teve a sua filiação restaurada. E o abraço da vida é o abraço do perdão. Aquele pai também diz: estava perdido e foi achado. Estava perdido, mas tudo foi restaurado. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos o quanto precisamos de Deus, o Senhor nos abraça com o abraço da vida. E o abraço da vida está embutido nele o perdão de Deus. Se a gente olhar para esse texto também de uma forma religiosa, com uma cabeça religiosa, a gente vai dizer: olha, esse menino jamais merecia voltar para a casa do pai. Depois de tudo que fez, foi como se ele tivesse matado o pai. Ele chegou para o pai e falou: eu quero a minha parte da herança. O Senhor não manda mais em mim, o Senhor não cuida mais da minha vida, eu vou viver do meu jeito. Era como se ele estivesse dizendo para o pai: para mim o Senhor morreu, eu vou viver do meu jeito. Mas ele cai em si, ele reconhece os seus erros, e ele volta arrependido para a casa do pai, e o pai o olha com compaixão. Compaixão. É com esse olhar que o Senhor nos olha, é com esse olhar que o Senhor nos recebe, com um olhar de compaixão. Quando o nosso coração está arrependido, quando o nosso coração reconhece os nossos erros e o quanto os nossos erros nos afastou da presença dele, então o abraço da vida traz também o abraço do perdão. E o abraço do perdão tudo restaura. Restaura o coração, restaura a filiação. O abraço da vida também é o abraço da salvação. O pai diz assim: estava morto, mas reviveu. Estava morto e reviveu. O pai deu, ou o pai concedeu àquele menino uma nova vida ao seu lado. Ele errou, ele pecou, ele saiu da casa do pai, saiu da presença do pai, mas caiu em si, se arrependeu, voltou para a presença do pai, e o pai então lhe dá, ou o pai lhe concede uma nova vida, uma nova chance. Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A restauração do nosso coração, da nossa vida, é graça de Deus, é presente de Deus, não é mérito. Por isso que o que a gente precisa é de arrependimento, é reconhecer o nosso erro, é entender que o nosso erro nos levou para longe da presença dEle. E aí Ele nos alcança com a sua graça,
com a sua bondade, Ele nos alcança com o seu perdão, Ele nos dá o abraço da vida. O abraço da vida. Não sei se foi na semana passada que eu compartilhei isso com vocês, na minha experiência de conversão, quando o Senhor me deu esse abraço da vida, quando eu pude sentir a presença dEle, de uma forma que eu nem imaginava, e eu ficava imaginando que na segunda-feira, será que isso vai embora? Será que na terça-feira vai embora? E veio a segunda, veio a terça, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, e eu ainda tinha aquele sentimento, aquela alegria, porque o abraço da alegria ainda estava ali, o abraço da vida ainda estava ali. E os dias foram passando, e aquele sentimento permanecia, porque o Senhor não se apartou mais, porque eu também não saí mais da presença dEle. Então são esses abraços que o Senhor deseja compartilhar conosco, esses abraços que o Senhor deseja dar em nós, e nesses abraços de Deus há a cura que a gente precisa, a cura para a nossa alma, a cura para a nossa mente, a cura para o nosso corpo. Querido, se um abraço físico pode mexer com a nossa imunidade, imagina o que um abraço do próprio Deus pode fazer conosco. No abraço dele tem cura, no abraço dele tem aconchego, no abraço dele tem segurança, no abraço dele tem o amor que a gente tanto almeja, tanto deseja, no abraço dele tem a paz que a gente tanto anseia. No abraço dele tem alegria, tem contentamento. No abraço dele tem salvação. Salvação. A certeza de que um dia tudo isso daqui vai passar. Um dia a gente vai fechar os olhos aqui nessa terra para abrir na presença dele lá no céu. No abraço dele tem essa convicção, essa certeza de que estaremos com Ele para sempre, e que essa jornada começou aqui nessa vida, mas ela não tem mais fim, que um dia estaremos com Ele para todo o sempre. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, e hoje eu quero convidar os intercessores para virem aqui à frente.